Bem, o tema desta noite é grandes coisas estão por vir. Quem crê nisso, diga amém. Nós somos um povo que acredita nesse Deus, né? E às vezes nós estamos atravessando um deserto. E mesmo nesse deserto, mesmo na tempestade, lá no fundo, como diz o outro, a gente ainda acredita que grandes coisas estão por vir. Mas essa fé não é sua. Essa fé Deus colocou dentro de você. E aí você só vai trabalhando para ela crescer, para ela aumentar, para você ter a felicidade de, nesse momento de luta, de adversidade, você ainda acreditar nesse Deus. E eu trouxe uma frase, né? Muito obrigado. Eu trouxe uma frase. Gente, o nome dele é meio difícil. Então depois você corrija aí que eu não sou bom em francês. É François La Rochefoucauld. Rapaz, viu? Mas eu achei interessante essa frase, para você pensar nisso. A frase diz o seguinte: aqueles que se dedicam demasiado às pequenas coisas tornam-se normalmente incapazes das grandes. Pensa nisso. Vamos orar? Deus maravilhoso. É em nome de Jesus, Senhor, que estamos aqui reunidos. Viemos aqui, ó Deus, para te adorar. Viemos aqui, ó Deus, para ouvir a tua voz. Que o Senhor tenha a liberdade de falar com cada pessoa esta noite e aquelas também que estarão assistindo pelo YouTube. Enfim, ó Deus, que o Senhor possa fazer acontecer e que essas grandes coisas, de fato, surjam na vida destas pessoas. Amém. Então nós vemos que eu tenho falado aqui já há algum tempinho, que nós não devemos focar nas coisas terrenas e nem nas coisas deste mundo, mas firme os seus pensamentos nas coisas do alto, nas coisas de Deus. É que a gente não tem muito tempo, né? A gente já acorda com tanto compromisso, com tanta coisa para fazer, e às vezes a gente não atenta para isso. Afinal de contas, nós temos ou não, né, pensado nas coisas que vêm do alto. Ou estamos presos a essas coisas do mundo, os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, que são lícitas, né? E a gente precisa cumprir, mas que isso não atrapalhe você perceber as coisas do Senhor. De onde me virá o socorro? Hã? A gente olha para os montes, ou seja, a gente olha para lá, para o morro, para aquela coisa toda, mas o socorro vem do Senhor, dos altos, né? Bem, não deixe então seus pensamentos negativos. Tem gente que é negativa em tudo, já percebeu? Olha, eu vou fazer, mas eu sei que não vai dar certo. Então não faz, pô. Já derrubou tudo? Então, pensamentos negativos, eles desencorajam você. Você tem que ir com fé. Vai dar certo. Viviane vai lá para Portugal.
E ela tem certeza que tudo vai dar certo. Amém? Vai dar certo. E de vez em quando eu oro pelo Lucas. Eu nunca esqueci o nome do Lucas. Caramba! Vi Lucas poucas vezes. Né? Poxa, ainda estou bom de memória, gente. Alzheimer que, né? Que vai embora daqui. Eu tenho orado pelo Lucas e agora eles vão se encontrar. Olha que bacana, que felicidade. Né? Depois a gente vai orar pela Viviane, né? Viviane viajar bem, chegar lá legal. Né? Então, se tivermos os pensamentos negativos naturalmente, nós vamos decepcionar a Deus. Nós não vamos desenvolver a nossa fé. Aí eu escrevi aqui, ó, não deixe seus pensamentos negativos desencorajarem você de viver o que Deus tem preparado para você. Os pensamentos dele são maiores. Olha que bacana. Os pensamentos do nosso Deus são maiores. Eu louvo a Deus por isso. Eu queria apenas ler um versículo por enquanto, né? João capítulo 6, versículo 14, que diz assim, ó, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eu achei bacana, né, essa passagem da multiplicação dos pães, peixes. Mas eu me prendi nesse versículo. Eu achei muito interessante. Por quê? O povo ficou surpreso com o milagre que Jesus fez. Você pode imaginar, não tem como não falar do milagre, né? Vai que você não conhece esse milagre. Você pode imaginar a condição que Jesus estava ali, como homem, vendo aquela multidão, e ele tinha que alimentar essa multidão. Chegou a hora da fome, da vontade de comer. Mas, em momento algum, Jesus se desespera. Equilibradíssimo. Jesus estava ali em forma de homem. Jesus não era Deus. Jesus tinha se esvaziado da sua glória. Estava ali como um profeta, que o próprio povo reconheceu. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E aquela coisa toda, aquele sufoco todo. Eu vou fazer uma pergunta para você, mas não responde não. Leva ela para casa. O poder de Deus ainda surpreende você? Porque esse povo aqui ficou surpreso. Pensa nisso. Ou você está indo assim, com a maré? Ou como uma folha seca? Ela cai ao chão, você procura ela foi para outro lugar, ou seja, foi para onde o vento a levou. Você precisa ainda se surpreender com o poder de Deus, com os milagres de Deus. E quando a gente já não vê mais o milagre, você vai ver dentro da sua casa. Quem tem visto o milagre dentro da sua casa, diga amém. Muito bom isso. Então você ainda se surpreende, né?
com o poder de Deus. Havia uma situação difícil para ser resolvida resolvida por Jesus e seus discípulos. Como eu falei, era alimentar a multidão. Aí você percebe, a atitude de Jesus nesse evento para nos ensinar. Eu leio a Bíblia, eu espero que você também leia, para aprender. A Bíblia é o nosso manual. Gente, manual é uma coisa terrível. Dificilmente eu compro algum aparelho e leio o manual. A Ana Carolina, minha filha, ela deve ter algum distúrbio. Caramba, ela pega o manual de tudo que ela compra, ou que eu compro, ou sei lá quem, e ela vai ler aquele negócio. Eu fui usar, um aparelho que eu comprei um tempo atrás, aí alguma coisa deu errado. Aí eu fui lá no manual. Aí eu estava usando errado. Mas esse manual, que é a palavra de Deus, esse a gente não pode deixar de ler. É ali que vem a nossa orientação. É através desse manual. Por isso, o Senhor Jesus deixou para nós esse exemplo aqui, fora de série. Percebe só. O ensinamento que eu trago para você esta noite, através desse acontecimento, é muito simples. Eu não sei como que você está vivendo hoje. Se você tem problemas, se você está naquela luta ferrenha, de repente, você está passando aí por uma luta que só você sabe. A sua mãe não sabe, o seu pai não sabe, a sua irmã não sabe, só você sabe. E aí então eu olho para o exemplo de Jesus, que estava passando também por um momento difícil, como alimentar essa multidão. O que Jesus fez? Discou, ligou para o delivery, era um pastel? Não. A Bíblia diz que Jesus pegou o pão, olha que bacana, Ele tomou os pães, apresentou a Deus e deu graças. Só isso. Você percebe que Jesus não fez nada? Quem fez foi Deus. Amém? Foi Deus. Aí em cima desse versículo que fala isso, que ele tomou o pão, os pães, deu graças e deixou Deus agir. Olha só que bacana, gente. Então olha só, pegue o seu problema hoje, não espera até amanhã não, pode não dar tempo, Pegue o seu problema, apresente a Deus, primeiro dê graças, Dê graças, apresenta o seu problema a Deus e deixa Ele agir. Amém? Deixa Ele agir. Olha, Deus vai fazer de uma forma sobrenatural. Você já imaginou se Jesus pegasse aqueles pães, aqueles peixes e falasse assim, olha só, vamos picar isso tudo aí? Chama primeiro as crianças,
Chama primeiro as crianças, vamos, os idosos, vamos. Não. Ele pegou aquilo ali, só apresentou a Deus e Deus começou a agir. E é isso que eu vejo na sua vida. Você pegar essa luta que você está vivendo e falar, Deus, olha só, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Mas já que o pastor mandou, joga a culpa no pastor. Eu estou colocando agora esse problema em tuas mãos, para o Senhor agir. E espere em Deus. Aí você viu o que aconteceu. Gente, era pão e peixe para tudo quanto era lado. Eram cestos e mais cestos. O pão ia aparecendo, o peixe ia aparecendo. O pessoal ia comendo, se satisfazendo, se alegrando. É isso que vai acontecer na sua vida, dentro da sua casa. Você vai se alegrar, você vai se alimentar, você vai se fortalecer. Você vai ver a transformação dentro da sua casa. Poxa, nós temos filhos. Você vê, a gente apresenta o bebê aqui. A gente apresenta a Deus, para que a partir dali Deus comece a agir na vida desse bebê. Então, olha só, pega o seu bebê, né, o seu filho, o seu marido, não levanta, porque tem uns que já estão pesados, né, marido então, né, mas fala assim, Deus, olha só, eu já fiz tudo o que tinha que fazer, então, vou deixar em suas mãos, e não esquente mais a cabeça, Deus vai fazer. Aquele povo ficou admirado, quando viram isso acontecer, e disseram, esse é o profeta, olha só que coisa maravilhosa, reconhecendo o poder de Deus. Deus não precisa, eu coloquei aqui, né, para que não esquecesse, Deus não precisa do seu tudo para operar. Ele opera através das pequenas coisas. Olha como Deus é interessante. Agora eu estou lembrando, nem está aqui não, mas vou ver se eu lembro, né? Fica a minha memória ainda está boa. Pelo menos um pouquinho. Né? Mas agora que eu estou lendo essa frase, Deus não precisa do teu tudo para operar, me veio a lembrança daquela viúva pobre. A Bíblia diz que o pessoal da grana estava lá no templo, pagando o advogado, estava lá dando a sua oferta, o que sobrava. Essa viúva pobre, ela foi lá na frente e levou 2 dracmas. Uma mixaria. A Bíblia diz, que o próprio Jesus disse que a melhor oferta foi daquela mulher. O pessoal usa até essa viúva para tirar a oferta. Eu não, mas não vou usar mesmo. Uso para mostrar o poder de Deus. E o que adianta a gente dar porque está sobrando? Temos bastante, mas ela deu tudo que tinha. Um ato de fé. Né? Mas eu repito, Deus não precisa do seu tudo para operar. Ele quer só um pouquinho de você. Um pouquinho de fé. Um pouquinho de confiança. Só isso.
Grandes coisas estão por vir. Uma certa época em Israel, havia fome, havia seca, e aí Deus fala com o profeta, já é outro profeta. Nessa época de seca, de fome, muitos profetas haviam sido mortos por Jezabel. Você já deve estar lembrando. E aí então, por 3 anos e meio, não havia chuva. Nós já estamos aí quase uma semana sem chuva, né? Já estamos com saudade da chuva, né? Porque o calor está danado, gente. Eu estou doido que acabe verão. E vocês verão como vai melhorar. Hã? E lá, há 3 anos e meio não havia chuva. Aí Deus pede a Elias, que é o profeta, que se apresente ao rei Acabe. Olha que bacana. Boa ordem, gente. A Bíblia é fora de série. O profeta não pode fazer nada que Deus não mande. E aí Deus mandou Elias ir lá falar com Acabe. E ele foi. Elias vai lá e fala com o rei que eu vou mandar chuva. Obedeceu? Que isso? Ah, o pneu, né? Rapaz. Eu pensei que Jesus estivesse voltando. É o pneu lá da cadeira. Está vendo? Viu? Isso é uma estratégia, gente. Ainda tem o outro. É melhor esvaziar o outro, né? Aí então Deus falou para o profeta ir lá, que ele mandaria chuva. Umas 3 anos e meio, gente. Quem é que vai acreditar nisso? O rei Acabe também poderia não acreditar. E aí diz a palavra de Deus que Elias então orou e por 7 vezes mandou o seu moço olhar o céu para as bandas do mar. Olha que bacana, gente. O profeta orou. Está vendo? Você vai pegar o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade, vai apresentar a Deus. Olha só, faz assim mesmo, do jeito que eu estou fazendo, ó. Você vai apresentar a Deus. Levanta e fala aqui, Deus, ó, está aqui o meu problema. É porque é bom, Deus gosta dessas coisas, sabia? Tem situações que eu estou lendo a Bíblia, né? Tem momentos que eu estou lendo a Bíblia e falo, Deus, por favor, olha só, chega aqui. Lê aqui comigo. Está vendo? Mas Deus, eu estou apertado, não está dando. Mas o Senhor escreveu aqui que o seu fardo é leve. De vez em quando eu mostro a Deus, lembro a Ele, gente, não tem nada a ver. Bobagem. Não custa nada lembrar. Deus gosta de oração, gosta de leitura. E aí o profeta orou a quem? Orou a esse Deus que mandou ele lá falar com Acabe. Talvez você pense assim, mas nem precisava, né? Não, mas o milagre ia chegar através do profeta. Olha só, o milagre chegou através de Jesus. Foi Deus quem fez.
Mas Jesus apresentou a Deus. Aí o profeta, então, orou e mandou lá o seu moço, na minha tradução fala o seu moço, para olhar o céu. Você viu aí que no WhatsApp eu mandei o tema da mensagem, botei uma nuvem, né? Você deve ter matado a charada, né? Uma nuvem assim na mão, né? O que dizia aquela foto que eu mandei para você? Que era uma nuvem do tamanho de uma mão. A foto era essa. E aí então, você vê que o moço foi lá. Eu vou ler. 1 Reis, capítulo 18. Versículo 43. E disse ao seu servo: vai e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: gente, tem ajudante de profeta que não é mole não, né? Tem que ter paciência com o profeta. Com o pastor a mesma coisa, gente. Tenha paciência comigo, por favor. Tá? Elias disse para ele: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu. Lembra da tempestade que eu falei na pregação anterior? Com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Olha que bacana, gente. 3 anos e meio. E agora o profeta ora e Deus começa a agir. Eu vou me tornar cansativo, né? Repetitivo. Coloca a sua situação diante de Deus e deixa Ele agir. Deixa Ele agir. Por quê? Porque de repente você já está ficando sem forças. Já não consegue mais reagir. Então esse é o momento de entregar a Deus. Porque você já tentou de tudo. Aí você percebe que uma pequena nuvem e um grande milagre. Apresente a Deus e dê graças. A gente às vezes não entende, né? Quando o apóstolo diz: em tudo, dai graças. Como que a gente vai entender uma palavra dessa, gente? A gente está naquele sofrimento, naquela luta, naquela coisa horrível, e a gente ainda vai falar assim: graças a Deus. É difícil? É difícil. Mas dê graças a Deus. Apresente a Deus e dê graças. Esse problema não pode ofuscar a sua fé. Amém? Não pode ofuscar a sua fé. Deus é muito maior do que esse problema. Muito maior. Então acredite, grandes coisas estão por vir. Eu lembro de uma situação que a Bíblia conta. Nós nem vamos sair desse livro aqui. Esse livro de Reis é fora de série.
Vem comigo aqui no capítulo 17, ó. 1 Reis, capítulo 17, versículo 11 e 12. Diz assim: quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Gente, horrível isso. Você vê aonde Deus manda o profeta ir. Numa casa que tinha um baita de um problema de fome. Mas Deus manda o recurso lá. A ponto da mulher dizer que ela só tinha mais uma refeição para depois morrer com seu filho. Você pode imaginar isso? Uma mãe vendo um filho que vai morrer junto com ela. Lembra daquela concubina de Abraão? Agar, né? Abraão mandou Agar embora, mandou pegar o filho e leva daqui. Ela levou água por um certo período, algum pãozinho. Você vê que a nutricionista corta o pão, mas a Bíblia só fala do pão. Vai entender isso? Hã? Pão é benção, gente. Agar estava lá vendo o filho morrer. Botou ele bem longe para ele morrer e ela não vê. Mas Deus não deixou a criança morrer e nem a mãe. Hoje tem uma grande nação formada pelo filho de Agar. Você vê como Deus trabalha? Não é diferente na sua vida. Eu sei que talvez você esteja assim desfalecendo, desanimado, né? Todos nós passamos por esta fase. Mas a palavra de Deus está aqui para te animar. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não tem uns caras que cantam isso? Se anima. Eu repito, olha só. Deus não precisa de coisas grandes para cumprir grandes coisas. A viúva não tinha nada. Tinha lá um pouquinho de alguma coisa. Então Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes na sua vida, na minha vida. Coisas pequenas. Então aproveite essa dica. Não despreze as coisas pequenas da sua vida. Pega essas coisas pequenas, que talvez não tenha tanto valor para você, mas tem. Abrace essa coisa. Sabe por quê? Porque o seu Deus é grande. O seu Deus é imenso. E a gente precisa morrer acreditando nisso.
Porque se a gente não acreditar, nós não vamos caminhar, nós vamos parar pelo meio do caminho. Se esse Deus não nos surpreender mais, para que servi-lo? Nós precisamos renovar a nossa fé a cada manhã. Falar, Deus, olha só, não está fácil não. Está feia a coisa, mas eu acredito que o Senhor vai me dar a vitória. Porque, olha, Deus está animando você toda manhã. Quem aqui, por exemplo, dorme cansado, arrebentado, né? Parece que nem vai acordar de manhã. Aí acorda de manhã, rejuvenescido. Não, mas esqueceu ontem. Olha, ontem não foi mole. Mas eu estou pronto de novo. Nós somos assim. Eu até virei as costas para não ver. Não, esse semblante. Não, eu ia chorar aqui. Deixa quieto. O nosso Deus é imenso, gente. O nosso Deus é muito grande. Talvez você já tenha perdido as suas expectativas. Mas eu quero que você se anime hoje. Saia daqui animado. Ah, não, eu estou animado. Eu vou vir comer pastel à beça. Não é verdade? Animada. Veio para o café da manhã. Nunca vi um café igual a esse. Café que demora 40 minutos. O pessoal não quer nem parar de comer. Meu Deus do céu. O proverbista Salomão, ele diz assim, ó, entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Amém? Quem está falando isso é o proverbista Salomão. Lá no capítulo 16, versículo 3. Viu? Então, entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. É Ele quem vai agir. É Ele quem vai fazer. Toda a glória é dele. E para a gente ministrar a ceia, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Que bacana, né? Então acredite, grandes coisas estão por vir. Vamos agradecer, maravilhoso Deus. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra. E cremos, ó Deus, que ao apresentarmos ao Senhor e darmos graças, o Senhor vai agir. Abençoa o teu povo, Deus. Anima, Senhor, aquelas pessoas que estão desanimadas, tristes, abatidas, que o Senhor possa renová-las esta noite, em nome de Jesus, amém. Pensei que fosse o outro pneu.